Pessoinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo muito bem aí. Hoje eu vou passar para vocês a última aula da nossa apostila 1, assim a gente já está livre dela, tá certo? Então, quando a gente retornar, nós já estaremos na apostila 2, continuando a partir dela. Esse último módulo aqui, ele é muito interessante, pequeno de certa forma, mas não menos importante para vocês, principalmente no nono ano. E, como eu já expliquei para vocês em sala, essa última unidade da apostila, ela sempre vai ser referente ao planeta Terra, ao sistema solar, ao espaço e esse tipo de coisa. Então a gente vai falar mais sobre características geológicas da Terra e, de certa forma, a gente vai falar um pouco do planeta e de outros planetas do sistema solar, da interação entre eles, entre várias outras coisinhas que eu acho muito interessante. Para a aula de hoje, no último módulo que a gente vai ter, eu vou falar um pouco para vocês do sistema solar, tá? Do nosso sistema solar, falar um pouco de onde ele é localizado, falar um pouco da nossa galáxia, Via Láctea, falar algumas características do nosso Sol. Eu não vou entrar em detalhes a respeito da Terra ainda, que isso vai ficar assunto para outra aula. Então, essa aula aqui, eu vou ficar um pouquinho mais restrito em relação à parte terrestre, tá? Vou falar bem brevemente. Então, antes da gente falar sobre o nosso sistema solar, é preciso entender o que é um sistema solar, certo? Um sistema solar, segundo a definição astronômica de sistema solar, é um conjunto de corpos celestes que orbitam uma estrela. Nosso sistema solar não é o único que existe no universo, tem bilhões e bilhões de sistemas solares, a maioria a gente nunca vai nem descobrir devido à imensidão do nosso universo. E esse nosso sistema solar, ele está localizado em um local muito especial do universo, que é a nossa Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia, né? A galáxia onde nós moramos. Por definição, o que seria uma galáxia? Uma galáxia seria um aglomerado de uma quantidade muito grande de estrelas e sistemas solares, consequentemente, todas unidas. Né? E geralmente a galáxia tem aquele desenho em espiral, né, que a gente sempre vê. Eu vou mostrar um pouquinho no próximo slide para vocês, mas aquilo indica um aglomerado de vários corpos celestes juntinhos. Lembrando que a nossa galáxia, né, a Via Láctea, ela recebe esse nome por quê? Porque, se vocês verem esse GIF que eu coloquei aqui no vídeo, ele mostra a visão da nossa Via Láctea do ponto de vista terrestre. Então, são gravações e fotos feitas a partir de telescópios localizados na Terra. Como que a gente sabe que a Via Láctea é daquele jeitão, né, daquele desenho que todo mundo vê, que é esse que eu estou colocando aí na tela? A gente sabe a partir de inferências, né? A gente não consegue tirar uma foto dessa da nossa própria Via Láctea, até porque as nossas sondas, principalmente o telescópio Hubble, a sonda Voyager, né, que são, como que eu posso dizer, não chegam a ser naves, mas são satélites artificiais, estruturas, né, que a gente constrói, que servem como telescópios. Então a gente tira elas do planeta Terra, a gente faz um lançamento para fora do planeta, com foguete, tudo, e elas se afastam da Terra a uma velocidade muito rápida e a gente consegue tirar várias fotos. Mesmo assim, nenhuma dessas sondas que a gente já enviou já chegaram o suficiente para sair da Via Láctea. Isso demoraria muitos, muitos milhares de anos para acontecer. Algumas já saíram do sistema solar, mas a gente ainda não conseguiu sair da Via Láctea e provavelmente nós não vamos estar mais aqui quando uma dessas sondas conseguirem. Mas como é que a gente sabe a partir disso? Né? A gente sabe a partir do ponto de observação de onde a gente está, tá certo? A gente está provavelmente localizado em um desses bracinhos aqui, tá certo? O nosso sistema solar. Então a gente consegue visualizar todos esses braços a partir da localização da Terra, esses braços da galáxia, onde contém várias estrelas e outros sistemas solares. E a gente sabe porque a gente consegue ver outras galáxias fora da nossa Via Láctea. E a gente sabe, por espectro de onda, né, é um pouco complicado de eu explicar para vocês nesse vídeo, que lá existem outras estrelas e outros planetas e outros corpos celestes. Tá certo? Então, a nossa Via Láctea ela recebe esse nome porque ela é branquinha, então parece leite, segundo a imaginação dos primeiros descobridores disso.
Vocês podem perceber que aqui no meio tem uma parte branquinha e conforme você vai afastando vai ficando um pouco mais escuro até que aqui na borda da galáxia é mais escuro. Nesse meio aqui existe um aglomerado muito grande de estrelas todas juntas, né? Tem várias estrelas juntas e existe no meio um super buraco negro, super massivo, na verdade, que faz com que todas esses corpos celestes da galáxia orbitem esse grande buraco negro. Um buraco negro, só para vocês não ficarem perdidos, seria um corpo celeste com uma massa gigantesca, né? Seriam os corpos celestes mais pesados do universo. A gravidade deles é tão grande que eles podem absorver até luz, por isso que tem o nome de buraco negro, apesar de eles não serem necessariamente negros, mas enfim, não vou entrar em detalhes disso aqui agora. Mas basta saber então que nós moramos em uma galáxia como essa, tá? Pairando aí no nosso universo, no nosso cosmos, tá? A gente, se parar para pensar, a gente é bem insignificante, bem pequeno, perto da imensidão disso. Se vocês pensarem que toda essa localização aqui, que tem bilhões de anos-luz de comprimento, existem infinitos, quase infinitos pelo menos, outros sistemas solares com outros planetas, com coisas que talvez, quem sabe, com outras formas de vida, talvez a gente nunca chegue a encontrar uma forma de vida pelo menos parecida com a nossa, mas se a gente conseguisse um dia chegar até esse nível de ciência, a ponto da gente conseguir detectar uma forma de vida, seria talvez a maior descoberta da ciência, né? Da humanidade, de certa forma. Então, essa é uma representação esquemática da nossa Via Láctea, baseado na nossa posição, né, como observador, e em outras galáxias que a gente consegue observar. Tá? Mas a nossa galáxia, por mais que ela seja uma estrutura hiper, mega gigantesca, ela não é a maior, as galáxias pelo menos não são as maiores estruturas. Aqui eu coloquei nesse slide uma explicaçãozinha do nosso endereço cósmico, seria onde nós estamos localizados. A nossa galáxia ela faz parte de um monte de outras galáxias próximas e algumas outras estruturas como nuvens de nebulosa, né? A gente tem a nuvem de Magalhães, que não chegam a ser galáxias iguais às nossas. Mas todas essas galáxias próximas à Via Láctea a gente chama de grupo local. Tá? Esse grupo local também é chamado de aglomerado local, do inglês cluster, né? Que seriam aí todas as galáxias que vivem perto da nossa, tá? Vivem não, né? Existem perto da nossa. Por sua vez, existem aglomerados de aglomerados, tá? Ou seja, vários outros aglomerados, incluindo o nosso grupo local, eles formam um grande superaglomerado que é conhecido como superaglomerado de Virgem. Os superaglomerados do que a gente sabe até agora são as maiores estruturas do universo. Tá? São coisas muito grandes mesmo. Então, se a gente fosse fazer o nosso endereço cósmico, eu poderia dizer para vocês que nós estamos localizados no superaglomerado de Virgem, no grupo local da Via Láctea, dentro da Via Láctea, no sistema solar terrestre, tá? E na Terra. Então daria para fazer mais ou menos uma brincadeira aí com, sei lá, o CEP, endereço da gente, mas por uma perspectiva cósmica, né? Levando em consideração o nosso universo inteiro. A gente não sabe se os superaglomerados são as maiores estruturas, sabe? São as maiores estruturas que a gente sabe. Pode ser que daqui a um tempo esse vídeo meu aqui já fique datado e descubram, sei lá, os hiperaglomerados, que seriam conjuntos de superaglomerados. E aí o negócio escalona para uma quantidade absurda de galáxias, de estrelas. Enfim, é um pouco difícil a gente conseguir visualizar isso, porque né, nós somos tão pequenos, nosso planetinha é um pontinho azul no meio da Via Láctea ali, como todos os outros milhões de pontos azuis. Fica um pouco difícil da gente visualizar, mas basta saber aí que a gente está presente nesse belíssimo universo, tá? Então agora vamos já chegar um pouco mais perto da gente, que a gente estava falando até agora de galáxia, vamos chegar ali no braço da Via Láctea, onde está localizado o que é importante para nós, que é o nosso sistema solar, tá? O nosso sistema solar, ele é composto pelo nosso Sol e 8 grandes planetas que habitam ao seu redor.
Não são as únicas estruturas que orbitam o Sol. Existem outros asteroides, cometas, nuvens de pó, cinturões de asteroide, várias estruturas que também fazem um caminho em volta do Sol. Cada um dos planetas, né, a gente começa ali com os mais próximos do nosso Sol, que são Mercúrio e Vênus, né, são planetas extremamente quentes e inóspitos. Depois, na terceira posição, temos nós, a Terra, e depois da gente, a gente tem Marte. Marte aí é um grande candidato a ter já formas de vida no passado. A gente encontrou indícios fortes de que talvez isso possa ter acontecido, mas nenhuma prova concludente, então a gente continua investigando. Mas esses quatro primeiros planetinhas aqui são os planetas, como eu posso dizer, rochosos. São feitos principalmente de rochas, no caso da nossa Terra. Além disso, a gente tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Já que Plutão não é mais planeta, perdeu o seu posto, então a gente para em Netuno. Esses quatro últimos, eles são os que a gente chama de gigantes gasosos. São planetas com uma massa muito grande, tá? Muito maior do que a da Terra, mas de certa forma menor que o nosso Sol, que eu vou falar num slide separado aqui. E eles têm uma massa muito grande, são feitos principalmente de vários gases, tá? Então talvez eles sejam um mundo bem diferente do que a gente está acostumado, tá bom? O nosso sistema solar ele surgiu em conjunto com a nossa Via Láctea. Segundo aí as datações que a gente consegue fazer, foi há aproximadamente 5 bilhões de anos, né, a partir de um aglomerado de poeira e de gases que se condensou. E provavelmente todos os sistemas solares da nossa Via Láctea surgiram mais ou menos no mesmo tempo. As galáxias surgem desse jeito, né? São aglomerados de pó, poeira e átomos vagando no espaço que, pela força da gravidade, começam a se atrair, tá? Até formar essas estruturas, tá certo? Eu coloquei aqui também uma imagenzinha um pouco melhor do nosso sistema solar. Então aqui a gente tem os 8 planetas, as respectivas órbitas de cada um deles. Não está numa escala real, tá? Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, ela é muito menor do que, por exemplo, a Terra até Júpiter, tá? Ou até Saturno. Fica parecendo que é quase a mesma coisa, mas não é. E a escala do tamanho dos planetas, óbvio, que não está certa, mas isso aqui é um modelo didático interessante para a gente brincar um pouquinho. Então, essa órbita seria o quê? Seria um caminho que um planeta percorre, um corpo celeste, percorre ao redor do Sol. Na Terra, esse período, né, que a Terra dá a volta no entorno do nosso Sol é chamado de ano. Né? O nosso ano, que dura 365 dias e 8 horas, ele por isso que tem o ano bissexto, né, de 4 em 4 anos, porque tem essas 8 horas aí, você precisa bater essas 8 horas de algum jeito, adicionando um dia a mais para ajustar. Esse um ano da Terra, ele é totalmente diferente de um ano em Marte ou de um ano em Vênus e em Mercúrio, por exemplo. Quanto mais próximo do Sol, o ano vai ser menor. Agora, se a gente pensar, por exemplo, Júpiter, Urano, Saturno, ou até pegar Plutão, né, que seria um planetóide mais distante do nosso sistema solar, eles todos têm um ano muito maior. Tá? Aqui chegam a ter milhares de anos terrestres para a gente fazer uma comparação. Então, enquanto aqui na Terra a gente, sei lá, vocês têm por volta de 14, 13 anos, em alguns planetas a gente não teria nem um dia, praticamente, de vida, se a gente fosse levar em consideração o nosso tempo. Tá certo? Então, isso aqui é só um esqueminha para vocês perceberem como funciona esse sistema solar. Tá certo? Eu não achei um GIF legal que eu queria colocar esse em movimento, mas paciência, né? Agora, para finalizar nossa aula, eu vou falar um pouquinho do nosso querido astro-rei, o nosso Sol. O Sol, de certa forma, ele é talvez um dos corpos celestes mais importantes para a gente. Já aí, só para vocês terem noção, ele já foi considerado divindade em muitas religiões, né? A gente pode pegar desde a religião egípcia, que tinha Ra como deus Sol, sei lá, os astecas aqui também na da América Central também veneravam o Sol. Então o Sol ele paira aí na nossa civilização como uma grande fonte de vida. Tá? É graças a ele que a gente possui vida em nosso planeta, né? Se não fosse o nosso Sol que nos envia aí energia radiante que é absorvida pelas plantas para elas fazerem fotossíntese, de certa forma nutrindo todo o nossas cadeias alimentares, né, os nossos ecossistemas,
nenhum de nós estaremos aqui hoje, se não fosse o nosso Sol. Né? Ele está a mais ou menos 150 milhões de quilômetros da Terra, isso parece muita coisa, mas é perto. É a estrela mais próxima que a gente tem. Tanto é que todas as outras estrelas que a gente observa são pequenininhas, né? A gente consegue ver só os pontinhos brilhantes no espaço. Ele não é nem de longe a maior estrela do universo e nem a menor. E ele também é um tipo de estrela aí, de estrela de hidrogênio que a gente fala, que é de onde provém toda a energia dele, tá certo? O Sol, ele na verdade a luz que ele produz é uma luz branca, só que a gente vê ele geralmente amarelado ou alaranjado. Isso acontece devido, né, à poluição atmosférica, não digo nem poluição industrial causada pelos seres humanos, eu falo poluição mesmo de poeira e gases da atmosfera que dão uma refração na luz ali e a gente vê um padrão de cor diferente. Mas a luz que sai do Sol ela é uma luz branca, ou seja, ela contém todos os espectros de cor, que é uma coisa que vocês vão ver em física com mais detalhes. Mas de onde vem essa energia do Sol? Né? Por que ele emite tanta luz? Primeiro, preciso falar da composição do nosso Sol. O nosso Sol ele é composto quase em sua totalidade de hidrogênio. Quem que é o hidrogênio? O hidrogênio ele é o elemento químico mais comum do universo. Acho que mais de 90% do universo observável é feito de hidrogênio. O hidrogênio, se vocês já viram lá no sexto ano, ele é o elemento químico mais básico. Ele é composto de um próton, um nêutron, ou de um até três nêutrons, na verdade, e um elétron. E o que seria, por que ele é tão importante esse hidrogênio lá? Porque esse hidrogênio ele está o tempo todo no nosso Sol, devido à intensa atividade gravitacional do Sol, sofrendo um processo que a gente chama de fusão nuclear, ou seja, esses átomos de hidrogênio estão se fundindo, ou seja, se misturando, formando um outro elemento químico que é conhecido como hélio. Então aqui eu coloquei esse exemplozinho para mostrar para vocês esse processo de fusão. A gente tem aqui deutério e trítio, são duas variações de hidrogênio, né? Um hidrogênio com dois prótons, desculpa, com dois nêutrons, e o trítio com três nêutrons, eles se fundem e dessa fusão há uma liberação muito grande de energia. Engraçado, né? Que até agora eu estava falando de coisas muito grandes para vocês, agora estou falando de átomo, né? Que são as menores estruturas do universo. Mas enfim, quando a gente tem a fusão desses dois, você tem uma liberação muito grande de energia, a produção de hélio, e sai uma moléculazinha aqui, sai um nêutron, tá? Esse nêutron e essa energia que saem aqui é a famosa radiação solar que as plantas absorvem, tá? Então essa energia liberada dessa fusão dos átomos de hidrogênio para formar hélio é o que libera toda a energia que chega até a gente, é o que faz os nossos olhos queimarem se a gente por acaso olhar diretamente em direção ao nosso Sol. O hélio, essa fusão nuclear, ela não precisa necessariamente parar por aí. O hélio ele pode se fundir com outros átomos de hélio e formar elementos mais pesados, e aumentando o peso molecular desses elementos. Então você pode, a partir de hélio, você fazer sódio, você fazer carbono, que somos nós, né, feitos praticamente de carbono. Você pode fazer os átomos de oxigênio, de flúor, de nitrogênio, de xeônio, argônio, de ferro, de prata, de ouro, de molibdênio, de vários elementos químicos. Na verdade, é assim que todos os elementos químicos se formaram. Muito provavelmente a nossa tabela periódica inteira veio a partir da fusão de elementos químicos menores dentro de estrelas. Então, de certa forma, o nosso corpo é feito de um pedacinho de átomo forjado no interior de uma estrela lá no início da vida do nosso universo. Tá certo? Por essa fusão nuclear liberar uma quantidade muito grande de energia, que é o que as pessoas até hoje tentam dominar, né? A fusão nuclear para produzir energia para o nosso funcionamento, né? Para a gente ter uma energia, entre aspas, limpa, para a gente utilizar. Essa energia toda libera uma quantidade muito grande de calor, por isso que os raios solares são quentes, e a temperatura na superfície do Sol ela chega até 6.000 graus Celsius. Vocês podem achar isso bastante, mas no interior do Sol, no núcleo do Sol, onde estão localizados os elementos mais pesados, principalmente ferro e níquel, a temperatura pode chegar a milhões, na casa de milhões mesmo, de graus Celsius, sem nenhuma dificuldade. Tá bom, gente? Então não vou me alongar muito, senão essa aula vai ficar muito gigantesca. Já deu 20 minutinhos. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida,
vocês podem entrar em contato comigo, mandar mensagem para mim, tá? Algumas coisas aqui são novas para vocês. E é isso, tá certo? Valeu, pessoas, bom estudo e falou! Gente, ó, uma pequena errata aqui que eu percebi quando eu estava editando o vídeo. No final aqui eu falo, mais especificamente a partir do 17 e 32 segundos, 17 minutos e 32 segundos, eu falo da caracterização do hidrogênio, tá? O jeito certo, acho que eu falei correndo, não percebi, mas o jeito certo é falar que o deutério ele tem número de massa igual a 2 porque ele tem um próton e um nêutron, e o trítio ele tem número de massa igual a 3 porque ele tem dois nêutrons e um próton, tá certo? Muito obrigado.